O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelos chefes dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda mãe tem frases que elas dizem repetidamente aos seus filhos, e os filhos vão ficando com aquelas frases quase no inconsciente. Uma das frases que minha mãe mais gostava de dizer para mim, na minha infância, quando contava qualquer história, era essa: meu filho, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Nós colhemos o que nós plantamos, e quem semeia vento, colhe tempestade. Eu me impressionei porque hoje, na leitura de Oséias, eu nem sabia que essa frase da minha mãe era bíblica, mas está aqui. Quem eles semearam vento e colherão tempestade. Semearam vento, semeiam ventos e colherão tempestades. Essa sabedoria da minha mãe me fez refletir sobre, da minha mãe, né, e da palavra de Deus, me fez refletir um pouquinho sobre as nossas decisões. Aquilo que nós cultivamos e aquilo que nós queremos colher. Nós precisamos entender a nossa vida como decisões, e essas decisões como semeaduras. Cada decisão que eu tomo é uma semente que eu lanço na terra. A decisão pela verdade, pela honestidade, pela retidão, pelos valores do Evangelho, elas vão semeando aquilo que eu vou colher na minha vida. As virtudes, os bons hábitos, as virtudes são os bons hábitos semeados ao longo da vida. E ao longo da vida, aqueles bons hábitos repetidos vão se tornando virtudes, virtudes fortes. Nós reconhecemos que as coisas que nós temos nesta vida foram coisas que nós semeamos com muita luta. Regamos, semeamos e o Senhor fez crescer. O bem que nós fazemos aos outros, que aparentemente podem até ser uma perda, mas são sementes que nós lançamos e depois nós colheremos. Algumas vezes com sacrifícios. Os sacrifícios na educação dos filhos, que nós semeamos e amanhã nós colheremos. A grande tentação do homem de Deus é não perceber que a vida é assim. Apesar de nós sabermos que isso é uma verdade, que aquilo que nós semeamos é o que nós plantamos, algumas vezes o homem de Deus é tentado a achar que não é assim. Porque parece que o mundo não ensina dessa forma. O que nós aprendemos na nossa educação, do mundo normal, é que nós precisamos sempre ganhar, ganhar e ganhar.
e a semeadura, para que ela possa dar frutos, nós precisamos perder. Perder hoje para colher amanhã. E esse é o grande mistério. Essa é a grande sabedoria. É perder, às vezes, numa relação, hoje, para ganhar uma amizade verdadeira. Perder, às vezes, em alguns bens, para escolher a honestidade no trabalho, no lugar onde eu vivo. Esta obra é a obra da confiança em Deus. É uma luta mesmo. O salmista fala: confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. E qual é a confiança, queridos? A confiança é de que a semente lançada na terra, ela desaparece aos nossos olhos. Mas nós precisamos confiar que aquela semente boa lançada, com muita perda e com muito sacrifício, muitas vezes, ela há de dar no seu tempo o seu fruto. E saber também o contrário. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem não planta, não colhe. A cegueira que às vezes o mundo, a carne, o demônio colocam na nossa frente, é justamente depois que nós semeamos, depois que nós perdemos, a gente esquece que debaixo daquela terra tem uma raiz se fortalecendo ou tem uma semente que começa a desabrochar. O tempo que deveria provar a nossa fé é o tempo que algumas vezes se torna o inimigo e algumas vezes impede que nós colhamos no tempo certo. Qual a recompensa? É o que se pergunta o homem de Deus. Não vale a pena. É melhor ser ímpio, porque os ímpios florescem como que diz o Salmo? Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores. Quanta ilusão e quanta cegueira. O que nós vemos no Evangelho é exatamente isso. Nós vemos cegos, surdos e mudos. Vocês viram? Vocês viram mudos, cegos e surdos nesse Evangelho? Viram? Viram? Não. Só tem um mudo, né? Você pode dizer, não, só vi um mudo que foi curado. Realmente, o mudo foi aquela enfermidade mais fácil de ser curada. Mas não sei se vocês perceberam, tinham aqui outros cegos e surdos, os fariseus, que viram o mudo que não falava falar e mesmo assim disseram que a cura era feita por Beelzebul. Quando nós não conseguimos olhar diante de nós e acreditar na semente que foi lançada, o Senhor pode até nos curar e fazer ver. Mas quando nós não queremos ver, é impossível. Até mesmo para Ele, porque nós não permitimos que Ele realize a obra em nós. O homem mudo foi curado e começou a falar. Mas esses homens, cegos, surdos, insensíveis à voz de Deus, não puderam ver, não puderam acreditar, não puderam se converter, porque o coração estava empedrado. O coração deles estava duro e por isso eles dizem que Jesus expulsou o demônio pelo chefe dos demônios. Querido irmão, nós precisamos confiar no Senhor. E a confiança no Senhor é a certeza de que mesmo aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu semeei, há de dar frutos. Há de dar frutos. A oferta da nossa vida, há de dar frutos a dedicação aos nossos filhos, há de dar fruto o trabalho honesto por amor a Deus e por amor aos outros. Há de dar frutos. E isso só é capaz de ver o homem de fé, o homem de Deus. O homem desse mundo é incapaz de ver. Mas no final, quando passar o tempo da semeadura e vir o tempo da colheita, aí será inevitável. Todos nós veremos. Veremos quem plantou a semente boa e colheu. Veremos quem plantou o vento, porque colherá, senão, tempestade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.